E vamos continuar os nossos estudos sobre alguns homens da Palavra de Deus. Falamos ontem sobre o Senhor Jesus Cristo e um pouquinho sobre Elias, e depois passamos para Jonadab, e estamos continuando pensando sobre pessoas desconhecidas, pessoas que não aparecem muito nas Escrituras, mas aparecem e deixaram uma marca impressionante para a glória de Deus. Então, por que estou fazendo isso? O mundo dá muito destaque aos ídolos, né? Os jogadores de futebol, e atletas, e músicos, cantores, e tanta gente assim. E existe o perigo da gente pensar que é só gente grande que consegue impactar o mundo, né? Mas nas coisas de Deus não é necessariamente assim, porque um cristão com Deus pode impactar o mundo mais do que uma pessoa sem Deus. Então, um desconhecido usado por Deus pode criar um grande impacto no mundo. Então, estamos aqui todos desconhecidos, né? Nunca passamos na televisão, né? Mas usados por Deus tem muito potencial, até representado aqui nesta reunião de hoje. Então, vamos falar um pouco sobre... Alguém adivinhou, não? Tá. Vamos falar um pouquinho sobre Ittai. Conhecem? Ittai. Agora, tem uma diferença. Nesta versão corrigida e fiel, ele é Ittai o Gitteu. Na atualizada e na revista corrigida, ele é Ittai o Gitteu. Então, eu prefiro Ittai o Gitteu. Não sei se é o correto ou não, mas vamos ler. 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15. E vamos ler a partir do versículo 13. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa.
Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que vieram de Gate. Interessante isso. Gate. Estão pensando? Gate. A pé. Caminhava diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta-te e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondendo, porém, Itai o rei, e disse: vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele, e toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Que dia triste, talvez pelo menos um dos dias mais tristes em toda a história da nação. Mas vamos fazer mais uma pequena leitura em capítulo 18. 2 Samuel 18, versículo 1. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço, está dividindo o povo em 3. Um terço sob o mando de Joabe, outro terço sobre o mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Então, era só isso que eu queria ler. Interessante, pensando ainda na importância de pessoas desconhecidas, mas que se tornaram muito úteis no serviço do Senhor. O próprio Davi era mais uma dessas pessoas. Se lembram quando Samuel, o profeta, foi enviado para a casa do pai dele, Jessé, e todos os filhos, foram 9, me parece, passaram lá. Samuel olhou para Eliabe, impressionante, um rapaz de postura, potencial aparentemente, mas o Senhor disse para Samuel: não, eu estou vendo o coração deste homem e não serve. Daí os outros filhos passaram ali e acabou.
E tem mais filhos? Ah, sim, tem outro. Parece quase esquecido. Quem é? É Davi. E onde está ele? Ah, ele está lá cuidando das ovelhas. Então, chama ele. Mas me parece que quase tinha uma indisposição de chamá-lo Davizinho, porque não adianta. Não vai ser escolhido para ser o rei. Mas aquele menino desconhecido, desprezado, foi chamado e veio e foi ungido. E olha só a história que segue. Então, irmãos, realmente é para a gente se animar esta noite. Talvez a gente seja desconhecida, mas nas mãos de Deus. Aí o menino que tinha 5 pães e 2 peixes, você lembra dele? Sabe o nome? Ninguém sabe. Mas Deus viu aquele menino desconhecido e escolheu ele, um vaso para ser usado para a bênção de tantas pessoas. Então, jovens, crianças aqui hoje, talvez você, se você se colocar à disposição do Senhor para ser usado no seu serviço para a glória dele, não se sabe o impacto que você pode ter em Rio Verde, Goiás, Brasil e no mundo. O potencial vai muito além da nossa imaginação. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o que estava acontecendo quando Itai, o Geteu, apareceu. Davi, o rei de Israel, reinou com fidelidade, fazendo a vontade de Deus. Não era perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus. Mas nós ouvimos muito esses dias sobre o dia 8 de janeiro. Nem sei que ano foi, só todo mundo fala no dia 8 de janeiro. Tentativa de golpe de Estado. Um assunto muito polêmico. O que aconteceu em 2 Samuel capítulo 15 não foi tentativa de golpe, foi golpe de verdade. E um homem, durante um bom tempo, se apresentou para o povo com carisma e ganhou os corações de muitas e muitas pessoas na nação. E chegou o dia que ele se levantou e o rei Davi foi obrigado a fugir. Não foi isso que lemos no versículo 14? Davi disse: levantai-vos e fujamos. E Davi saiu da cidade, passou pelo ribeiro de Cedron e fugiu. Só que o detalhe que deixa esta história mais triste, mais impactante, quem era o golpista? O próprio filho do rei.
Então, irmãos, isso não é nada fácil, enfrentar um assunto assim. Imagine só um filho criado num lar cristão, ensinado a temer ao Senhor, a respeitar o povo de Deus, da nação, e chegou o dia em que aquele filho de crente, na linguagem de hoje, aquele filho do rei se levantou contra Deus, contra o próprio pai dele, o rei. E o rei Davi saiu da cidade de Jerusalém, fugindo, ameaçado com morte pelo próprio filho. Eu não sei se a gente consegue imaginar, se fosse a gente, muito difícil. Mas graças a Deus, Davi não estava sozinho. Um rei rejeitado. Tá? Então vamos já ajuntando os detalhes. Davi, um rei rejeitado. Quem é que vai se identificar como um rei rejeitado? Tá? Nós sempre gostamos de estar no lado que está ganhando, o lado popular, o lado famoso, o lado que vitorioso. Mas nos identificar com alguém que está perdendo, derrotado, é muito difícil. Sempre tem a tentação de virar as costas e passar para o outro lado. Mas graças a Deus, por isso tem muitas lições aqui nesta história para nós. Certo? Por que nós estamos aqui agora? Porque nós estamos aqui identificados com uma pessoa rejeitada. Nós cantamos às vezes. Quem sabe a gente canta no final, se alguém se lembrar do número. Jesus é rejeitado, o mundo não o quer. E você diz, não, mas Samuel, mas aqui em Rio Verde, todo mundo fala em Jesus. E tem muitos evangélicos. E as igrejas estão lotadas. Sim, mas quem Jesus é? Não é o Jesus da Bíblia. É um Jesus inventado por pessoas religiosas, mas não é a mesma pessoa que a nossa Bíblia apresenta. E por isso não é para a gente ser enganado por isso. Esse movimento com tantas pessoas é um movimento que destaca outro Deus, outro Jesus, que não é o Senhor Jesus Cristo, que nós valorizamos, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, enfim, nós estamos aqui identificados com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, rejeitado pela maioria. Isso não é fácil. Não é fácil para o jovem ir na escola, na faculdade e declarar para os colegas: eu sou cristão. Isso não é fácil. E irmãos que talvez nunca passaram por esta situação, nós precisamos nos sensibilizar e reconhecer as grandes, enormes dificuldades que os nossos jovens estão passando nas escolas e nas faculdades. Eu sei, porque eu tenho um filho lá na faculdade, na UFA, em Salvador, e não é fácil ser cristão naquele ambiente. Tá? Então, nós precisamos, às vezes nós apontamos o dedo, olha só,
aquele jovem não está indo bem, não está muito firme. Então, você se coloque no lugar dele para ver quanta firmeza você teria na mesma situação. Estão entendendo? Não é fácil se identificar com um rei rejeitado. Daí, quem estava lá? Todos os seus servos iam a seu lado. Tá bom? Isso não é surpresa. Aqueles homens fiéis conheciam bem o seu senhor, durante muito tempo tinham acompanhado o rei. Então, obviamente, todos os seus servos estavam lá, como também todos os quereteus e também todos os peleteus. Daí pode fazer uma pesquisa em casa para ver quem eram essas pessoas. Mas o mais surpreendente de tudo, daí vem um exército de 600 homens. Não é pouca gente. Não é um grupinho passando pelas esquinas, se escondendo nas sombras dos prédios lá, tentando se esconder para ninguém perceber que estavam juntos. Você lembram de Pedro? Você também é discípulo? Não conheço não. É muito fácil. Enfrentando a oposição, em perigo, é muito difícil, não conheço. Mas junto com os quereteus, os peleteus, os servos de Davi, um exército de 600 pessoas. E quem são essas pessoas? Quem está na frente? Itai, o geteu. Quem é? Eram pessoas de Gate. O baiano pergunta, tá ligado? Estão ligados, gente? Todo mundo já está pensando em mais uma pessoa que veio de Gate. Obrigado, irmã. Golias. Você lembra de Golias? O gigante. Anos antes, ele desceu junto com os filisteus, inimigos ferozes durante anos do povo de Deus, um povo que incomodou durante muitos anos e perseguiu o povo de Deus e criou muitos problemas. E um dia eles apresentaram o gigante de Gate, Golias. E quem desceu para o vale com 5 pedras? Davi. E quem derrotou quem? Vocês sabem, nós vamos pensar. Aquele pastor de ovelhas desconhecido, desprezado pelos seus irmãos, criticado por muitos, mas disposto a ser usado por Deus, ele se candidatou e desceu aquele vale junto com Deus. E o gigante caiu em terra. Será que Itai, o geteu, não ficou sabendo disso? Com certeza. Com certeza foi uma história contada em Gate durante muitos anos. A derrota do nosso gigante, do nosso herói, caiu perante um menino.
Então, Itai, o geteu, está lá, acompanhado com 600 homens que vieram de Gate a pé. Caminhavam diante do rei. Muito bem. Daí, Davi, o rei, disse para ele: ó Itai, por que irias tu também conosco? Volta-te e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar. Então, a gente não dá tempo hoje para entrar em todos esses detalhes, mas me parece que aquele homem com os 600 soldados dele chegaram no dia anterior. Eu não sei o que eles sabiam da tentativa de golpe que seria no próximo dia, a fuga de Jerusalém. Eu não sei, a gente não sabe. Mas me parece, irmãos, que Itai, o geteu, chegou na hora certa, no lugar certo, para dar uma força para o rei rejeitado. Muitas vezes eu tenho pensado sobre esse assunto. Irmãos, se a gente conseguisse estar no lugar certo, na hora certa, para falar do nosso rei rejeitado, seria muita coisa. Me parece que às vezes a gente vive quase sem rumo. E andamos, estamos nas reuniões e estamos fazendo alguma coisa para promover a causa de Cristo, mas me parece que andamos com pouco interesse se estou aqui ou estou lá, quase vagueando pelo deserto, sem rumo. Pouco parecido com o povo no deserto. Irmãos, eu acredito que nós precisamos tirar tempo todos os dias para pedir que Deus nos guie, que Deus nos oriente para que estejamos no lugar certo, na hora certa, para falar a palavra dirigida pelo Espírito Santo para alguma alma por aí, sedenta pela boa palavra do Senhor. E se a gente tivesse mais exercício na presença de Deus para sermos guiados pelo seu Espírito, quem sabe a gente seria mais útil no serviço do Senhor. Então, Itai, o geteu, ele chegou na hora certa. Mas por que será que Davi disse para ele: ó Itai, eu acho melhor você não ir, eu acho melhor você voltar? Será que foi uma prova para ver o que ele faria? Será que foi para desanimar, desincentivar? Eu não sei. Mas eu gosto muito da resposta. Itai disse: Davi, vive o Senhor, versículo 21, vive o Rei, meu Senhor, que no lugar em que estiver o Rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servo. Olha só. Irmãos, sabe por que eu estou falando sobre Itai, o geteu?
porque eu estou percebendo que no nosso país precisamos de pessoas assim, e muito urgentemente. A gente falou um pouco ontem sobre a falta de convicção, a falta de compromisso. A gente não pode dizer que faltava isso no caso de Itai. Ele disse, notaram o que ele disse? Seja para a vida, seja para a morte. Foi isso que ele falou? Prestem atenção, gente. Ele não falou isso não. Ele disse, seja para a morte, o mais provável. Ele estava acompanhando um rei rejeitado, perseguido. O mais provável seria morrer junto com ele nas próximas horas. Então ele não estava pensando em viver para presenciar a vitória do rei. Ele já fez o cálculo e já estava prevendo o mais provável naquela situação. E ele disse: Davi, seja pela morte, seja pela vida, eu estou aqui. Diz o baiano, não sei se vocês falam assim por aqui, estamos juntos. Dá para entender? Estamos juntos. Itai estava junto com o rei. Mas vamos parar aqui um pouquinho. Será que nós estamos dispostos a sacrificar as nossas vidas pela causa de Cristo? Pense bem. Se fosse crime se reunir, como nós estamos fazendo esses dias, se fosse crime se reunir por causa do Senhor Jesus Cristo, quem estaria aqui? Agora, não, eu ficaria em casa, não quero me incomodar. E se fosse crime com pena de morte? Oh, não, jamais. Pois é, está vendo? Que pena, né? Será que é por isso que não estamos vendo o progresso que gostaríamos de ver? Eu penso naqueles heróis do Novo Testamento, Estevão, primeiro mártir, e tantos outros, até mesmo em tempos mais recentes, dispostos a entregar a sua própria vida para a honra e a glória do rei rejeitado. Então, jovens, pessoas de mais idade, não é muito provável, na realidade, não é muito provável que nos nossos dias, no nosso país, chegue até este ponto. Graças a Deus que por enquanto nós temos relativa liberdade para anunciar a palavra de Deus. A coisa está mudando, mas por enquanto não estamos em perigo. Então, ser martirizado pela causa de Cristo, no nosso caso, não é muito provável. Mas daí vem a próxima pergunta. Tudo bem, eu não vou ter que morrer martirizado, mas estou disposto a pagar quanto? Me sacrificar quanto?
para promover a causa de Cristo e a obra dele. Vamos pensar em termos bem práticos. Vamos imaginar o seguinte: você está procurando um emprego e tem duas opções. Daí eu vou exagerar um pouquinho, só para entender melhor. Uma opção é salário de 10 mil. É pouco para você, não sei, mas salário de 10 mil, certo? Por mês. Só que trabalha de domingo a sábado, todas as noites, e domingo de manhã. Daí não está mais nas reuniões, nenhuma. Não tem folga nunca. Mas ganha 10 mil. Estão me acompanhando, jovens? Daí, a outra opção, um salário mínimo, mas horário bom, às 8, meio-dia, de segunda a sexta. Pegaram bem as duas opções? 10 mil, sem reuniões, salário mínimo com reuniões. E aí? Qual é a sua escolha? Eu não sei, mas eu sinto, irmãos, que cada vez mais a tendência é puxar para o lado dos reais e deixar o lado das reuniões. E Tai, qual seria a sua escolha? Vamos perguntar para ele. Eu não penso duas vezes. Mesmo que seja 10 reais, onde quer que esteja o rei, eu estou lá. Então, jovens, quando você está escolhendo, fazendo decisões importantes na vida, eu entendo as dificuldades e as complicações e desemprego e tudo aquilo, eu sei, mas, por favor, siga o exemplo de Itai o Geteu e procure, custe o que custar, procure colocar as coisas de Deus em primeiro lugar para a honra dele. Sabe por quê? O tempo que nos resta é muito pouco. E nós precisamos investir mais do que nunca neste pouquinho de tempo que nos resta para a glória de Deus. Para que ganhar 20 mil por mês e deixar as coisas de Deus de lado? Que lucro tem? Para este mundo sim, carro bonito, casinha boa, apartamento na praia e não sei o que mais. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar e a gente comparecer perante o tribunal de Cristo, daí, quando foi a última vez que alguém falou em Rio Verde sobre o tribunal de Cristo? Eu não sei. Não é um assunto muito abordado. Sabe por quê?
porque o pregador evita. E os ouvintes não gostam. Então quase ninguém fala. Que vergonha. Mas a realidade permanece, irmãos. Eu me lembro, muitos anos atrás, numa conferência, um irmão lá na Irlanda, que trabalhou muitos anos na Venezuela, ele se levantou e falou, eu não lembro muita coisa que ele falou, mas ele deixou algumas palavras. O dia ou declarará. Aquele dia, tudo será exposto. Minha vida e sua. Um assunto muito pesado para todos nós pensarmos. Mas o tempo vai passando aqui. Daí Davi disse a Itai, versículo 22, vem pois e passa adiante. Assim passou Itai o Giteu e todos os seus homens e todas as crianças. Tinha criança também. O que será que as crianças pensaram a respeito do seu líder, do seu pai? Será que aquelas criancinhas não ficaram impressionadas? E muito. Olha a dedicação dessa pessoa de mais idade. Olha o exemplo dele. Então, irmãos, que exemplo nós estamos passando para os nossos filhos? Eu sei que podemos passar o melhor exemplo possível, mas isso não garante que os filhos sigam. Mas pelo menos a nossa responsabilidade é passar o melhor exemplo possível para os nossos filhos. E isso inclui muita coisa. Você diz, não, mas todos os dias em casa a gente lê a Bíblia junto com os filhos, a gente ora com os filhos, muito bom. Mas depois de ler a Bíblia com os filhos e orar com eles, você por acaso critica os irmãos? Não, claro que ninguém faz isso. Não, mas eu só estava comentando com o marido, com a esposa. Sim, mas as criancinhas não precisam de aparelho para escutar no outro quarto o que a gente está falando. Estão me entendendo? Estão ligados. Daí, hoje é terça-feira. Hoje tem reunião lá dos irmãos, mas hoje a gente não vai não. Estou cansado. E quem sabe você nem fala para ninguém que não vai, só não vai. Daí os filhos pensam, esse negócio de reunião de oração não é importante, então o pai não vai. E os filhos vão crescendo, aquela reunião é opcional. Ele sempre vai na ceia, ceia é importante. Mas a pregação do Evangelho, o estudo da palavra, o ensino, a reunião, não precisa se preocupar muito com aquilo. E você está passando um exemplo para os seus filhos sem abrir a boca, só pelo seu comportamento.
Itai, o que o Senhor vai fazer? Aquele homem estava presente em todas as reuniões, junto com o rei rejeitado. Mas, em terminar, foi um dia muito triste. Versículo 23 diz que toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Daí deixaram o conforto da cidade para trás. Foram para o deserto, sem saber se teria oportunidade de voltar. Mas Itai, o geteu, estava junto. Resumindo tudo o que eu falei até agora, em uma palavra só. Qual é a palavra? Fidelidade. Um homem fiel e disposto a ser fiel até a morte. Que exemplo! Mas, será que fidelidade tem recompensa? Será que vale a pena? Custa. Muito caro. Pode custar a vida. Mas vale a pena? Com certeza. Eu acho que por isso nós temos mais uma referência, a última, a este homem em capítulo 18. Davi está escolhendo 3 pessoas para comandar o povo. Ele escolheu. Será que ele escolheu os mais fracos, os mais infiéis, os mais relaxados? Não. Ele escolheu Joabe. Ele escolheu Abisai. E ele escolheu mais um. Adivinha quem era? Itai, o geteu. Surpresa? Não é surpresa, não. Aquele homem que mostrou a sua fidelidade merecia responsabilidade no reino mais adiante. Então, irmãos, quando a gente comparecer perante o tribunal de Cristo, nós seremos recompensados. Para quê? Quantas vezes eu subi a rampa? Não. Quantas vezes eu fiz aquilo? Quantas vezes eu fiz? Quantas almas eu ganhei? Importante. Mas vamos lembrar, no final desta reunião, que recompensas naquele dia serão para fidelidade. Fidelidade às Escrituras. Por isso eu fico preocupado ouvindo de casos de irmãos que eram fiéis às Escrituras, mas pela pressão de não sei que, estão se desviando dos princípios da palavra de Deus. Eu penso, que coisa, será que essa gente se esqueceu do tribunal, da recompensa? Fidelidade, a importância, irmãos, custe o que custar, vamos nos manter fiéis às Escrituras, aos princípios da igreja, sem ceder em nenhum ponto, seguir o que o nosso Senhor pede, o que Ele deseja. Não é difícil. Fidelidade
a Ele. E quem for fiel, até mesmo em pouco, vai reinar com Cristo e vai ter uma responsabilidade de reinar juntamente com Ele. Então, vamos deixar o assunto aí, mas é muito precioso. Um homem desconhecido, mas um homem fiel e disposto a ser fiel até a morte, se fosse necessário.